Algo muito recorrente aqui no YouTube, quanto você gastou para fazer a sua horta? Quanto vale a sua horta? Quanto dá para ganhar com a sua horta? Primeira coisa que você tem que saber é que sobrevivencialista, quando começa a fazer estruturas como essa daqui, está pensando mais no bem-estar familiar e na garantia de alimentos do que necessariamente em vender alguma coisa. Mas é claro que sempre tem valores envolvidos. E hoje eu vou mostrar para você quanto vale o investimento de R$ 10.000. Tudo que você pode fazer com o investimento de R$ 10.000 na sua casa. Bora lá! Olá, eu sou a Raposa, bem-vindos de volta a mais uma edição do Guia Rural. Hoje a gente vai te mostrar uma coisa bem bacana que vai te surpreender, então fica por aí, deixa seu like, compartilha que eu aposto que você vai curtir. Eu vou mostrar para vocês agora algo muito legal, o quanto cresceu o nosso projeto. Dá uma olhada aqui, ó, uma visão panorâmica para vocês. Viu só? Bem grande, né? Mas antes da gente começar isso tudo, eu gostaria de pedir para você já botar o seu dedinho no like, favoritar e compartilhar esse vídeo, porque assim a gente consegue um pouquinho mais de alcance e não desaparece aqui no YouTube. Bora lá? Automaticamente, quando a gente fala no investimento de horta, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o investimento comercial. Afinal de contas, por que uma pessoa gastaria 500 metros quadrados do seu terreno e R$ 10.000 para fazer nada? Isso não é verdade. Toda vez que você investe no seu terreno para a produção de alimentos, algum retorno você tem, nem que seja para o bem-estar da sua família. E o sobrevivencialista presta muita atenção nisso. O sobrevivencialista gosta de ter autonomia, ele gosta de criar coisas, plantar coisas, criar sistemas para a família dele se alimentar, e não só com o intuito comercial. Eu não estou criticando aqui investimentos comerciais, eu estou dizendo aqui que as pessoas deviam estar mais preocupadas em plantar a própria comida do que em sair vendendo e fazendo contas desse tipo. Mas, fato, quanto eu consigo tirar de uma horta como essa daqui, quanto eu consigo economizar em termos de valores, porque um investimento de R$ 10.000 para mim é um investimento pequeno para se ter uma estrutura completa de sobrevivência e de subsistência. Sim, porque o sistema que você vê aqui hoje pode abastecer uma família em vários quesitos, com sobra ainda se você quiser comercializar alguma coisa. Beleza? Então vamos dar uma olhada na estrutura que nós criamos aqui com R$ 10.000. Nossa, R$ 10.000 parece uma grana muito grande, né? Mas quem tem uma propriedade rural sabe que R$ 10.000 é praticamente nada, constando investimentos para grandes produções. Investido num quintalzinho como esse daqui é um baita de um investimento. Para você ter ideia, dá para você tirar de 10 a 12 mil reais só com uma propriedadezinha como essa que eu estou mostrando para vocês, se você for comercializar aquilo que você planta. Beleza? Então a conotação, como eu disse, não é essa. Por uma média de R$ 1.000 mais ou menos, isso chutando balde pra caramba, contando até matrizes especiais, você cria aquilo ali, ó, tá? Um galinheiro completo. Cada galinha faz em média 1,5 ovo por dia ou 2 ovos a cada 3 dias. Esse daqui é um galinheiro muito padrão. Ele tem tudo que um galinheiro comum tem, só que ele foi feito bem caprichadinho, tá? Foram compradas tábuas para ele, telas, toda a estrutura interna foi criada. Esse galinheiro, ele praticamente se sustenta sozinho, seja com milho que é plantado aqui, seja com plantas do lago, minhocas lá de cima, enfim. Com a queda das frutas que a gente tem das árvores em volta, esse galinheiro praticamente se mantém sem custo nenhum. É lógico que a gente sempre tem uma reserva aqui de milho, de ração para essas galinhas. Olha lá, uma bela comidinha para as galinhas, elas adoram. A festa. Você acha que o lago vai ficar vazio? Amanhã ele tá cheio igual de novo. Eu acho que a gente tira por semana bem uns 10 quilos dessa planta do lago e ele tá sempre cheio. Cada paulada dessa aqui é tranquilamente uns 2 quilos.
Só para lembrar, esse é o galinheiro do Forte. Ele não é de forma nenhuma um galinheiro comum. Vocês vão ver que ali no fundo, ó, foram feitos portões de ferro mesmo, com grades e telas fechadas na parte de cima todinha para garantir a segurança dos animais, correto? Tudo isso daqui foi pego e comprado em ferro velho, tá? Você vai no ferro velho, acha um monte de portão e instala na sua estrutura. Aqui por dentro vocês veem que é uma estrutura realmente completinha. Tem ali as rações, tem os bebedouros automáticos, todos conectados na caixa d'água, tá? Então dentro desse quintal de 500 metros quadrados, você pode contar aqui um bom pedaço que é o nosso galinheiro. E a partir aqui do nosso galinheiro, você vai ter uma visão panorâmica do que é todo o projeto, tá? O galinheiro está aqui, ó, e aqui já começa o lago, a mandala e todas as áreas de cultivo de 500 metros quadrados, tá? E daqui, ó, você vê a passagem para ir para a parte de cima desses 500 metros quadrados, onde a gente tem a nossa horta lá em cima, beleza? Perceba o seguinte, não tem muitos espaços vagos entre um cultivo e outro, e uma estrutura e outra, tá? O canteiro de verduras está ali em cima, aqui você já tem o café, logo na sequência o milho, o trigo, o tanque de peixe, vários pés de fruta e o galinheiro. Não tem muito espaço entre eles. E como tem pouco espaço, você pode fazer coisas como essa daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é terra misturada com pedra, misturada com cimento e batido. A chuva faz o resto do trabalho. Dessa forma, você elimina, ó, boa parte daquele mato e do trabalho que você tem para cuidar da horta. Tá vendo? Toda ela é feita com esses canteiros, feitos de pedra e de cimento. Então, eu mostrei para vocês que os espaços aqui são bem reduzidos, não é? Tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa, é óbvio que você vai trabalhar menos, que você vai poder investir mais na sua horta em espaços pequenos, você vai gastar menos para poder colocar mais tecnologia nela, certo? Por outro lado, qualquer coisa que aconteça num determinado ponto da sua horta afeta automaticamente outro ponto. Aqui, o galinheiro não é tão longe, por exemplo, das áreas de cultivo, é só um corredorzinho, certo? Está perto, é fácil de arrumar. Por outro lado, qualquer coisa que aconteça em um, afeta o outro. Um exemplo, nós deixamos um dos portões abertos aqui. Esquecemos um dos portões abertos e quando a gente voltou para casa, a gente não tinha mais nenhuma galinha, nenhum coelho, nenhum pato, nada. Todas as criações foram assassinadas pelos cachorros. Bastou um portão aberto para que o cachorro invadisse isso aqui e matasse geral. Nós perdemos mais de 30 galinhas, 9 coelhos, perdemos praticamente tudo que a gente tinha aqui e ainda não conseguimos repor tudo. Se você der uma olhada aqui, ó, vocês vão ver que toda essa parte aqui, que era para ser um viveiro, ele está absolutamente vazio até hoje, porque a gente não conseguiu ir lá buscar os coelhos para poder colocar aqui de volta. A vantagem, você trabalha bem menos no dia a dia. Desvantagens, se alguma coisa acontecer, afeta direto o seu cultivo. Tipo uma fuga de salsichas assassinos, assim. Uma das características de cultivo familiar é esse aqui, ó. Você ter tomates totalmente vira-latas. Você não deve estar entendendo muito isso, mas dá uma olhada aqui. Aqui são tomates italianos, ó. Dá uma olhada aqui. Um tomate italiano. Já aqui é um tomate de cacho. Um do lado do outro. Olha só. Deixa eu tirar um cachinho aqui. Um tomate de cacho. Ali está empesteado de tomate cereja. Vamos ver. E você tem os cerejas maiores, que já são quase um tomate mesmo, tá? Dá até para você fazer alguns molhos com ele. Eles são totalmente cor de laranja. Isso é ele maduro, tá? Olha comparado com o outro, como ele é. Um é vermelho e o outro é cor de laranja. Aqui, ó, quiabo já no ponto de colher. Batata doce se alastrou. Ó. Aqui, ó, ainda tem um pouquinho de café para colher. Os grãos que estavam mais verdes a gente foi deixando, foi tirando por partes. Lembrando que você deve ter visto o vídeo aí do
pomar de sobrevivência quando a gente plantou esse café aqui, tem uns 2 anos mais ou menos. Cadê a mão? Tá cheia? Colheita feliz? Aqui, ó, o trigo tá começando a dar as caras, ó. Já temos alguns grãozinhos. Aqui, ó, um canteiro de mandioca. Olha aqui o nosso canteiro de abóbora, como tá. E ó, já tá cheio de abóbora por aqui. O pezinho aqui é de limão galego. Dá uma olhada como ele tá lotado. Ó. Você vai ver que num espaço pequenininho, olha o tanto que esse mamão tá produzindo. Recadinho rápido antes de sair. Você sabia que o Guia do Sobrevivente tem um curso que trata exclusivamente de vida fora do sistema, como você escolhe a sua casa, os melhores lugares que você tem para se morar e construir o seu abrigo, além de uma série de outras dicas? Sim, é um curso de sobrevivencialismo absolutamente completo para que você consiga sobreviver a tudo. Não é um cursinho pequeno, é um baita de um curso extremamente completo e muito comentado já aqui no YouTube. Então, dá uma olhada no primeiro link aqui da descrição e use o cupom Filhos da Mãe. Sim, Filhos da Mãe é um cupom que vai te dar um baita de um desconto e vai deixar o curso bem baratinho para você. Bora lá. A horta aqui, ó, a horta de folhas, basicamente. Aqui a gente tem pimentão produzindo já. Aqui minhas berinjelas, que batata tanto ama, já estão florindo também. Tem várias aqui, ó. Couve, abóbora, alface. Ó, pimentão. Pimentão, olha, todo produzindo, que bonitinho. E aquele cor-de-rosa ali? Berinjela. Não fala, menino. Bolsonaro proibiu berinjela. Bolsonaro não é mais presidente. Com Lula pode tudo. Com Lula? É. Cacete, viu? Aqui, ó. 2 pezinhos de mamão. Onde? Que eu coloquei pra germinar. Então, olha o tamanho do vaso que eles estão e olha o tamanho que eles estão. Mamão é um milagre, né? Pra quem precisa de comida em casa. É. Tem alface crespa, alface roxa. Ali, ó, a gente tem feijão de vagem. Já tiramos uma carga enorme e agora ele começou, rebrotou e tá indo. Isso aí eu sei que é a abóbora que tá no vaso, porque fui eu que plantei. Mas pra onde você vai deixar ela aí? Verticalizar. Ó, ela vai subir por aqui. Tá vendo, ó? Se trançando toda. Até chegar nesse bambu aqui em cima, ó. Quando ela chegar nesse bambu, ela vai espalhar por aqui e vai ficar tudo pendurado, assim, as abóboras paulistinhas. Aí a gente não precisa usar espaço do canteiro. E ó, se tem uma coisa que as pessoas esquecem, é que tudo que sobra da horta vira comida de galinha ou de minhoca, hein? Inclusive essas podas aqui. Às vezes eu não curto muito esses matinhos aqui. Dá uma vontade de vir arrancar, né? Mas no caso aqui, ó, é picão preto. E picão preto tem uma série de propriedades medicinais, então a gente deixa. Acabei de colher. Isso aqui é a araruta. Faz uns biscoitinhos de delícia, faz tipo uma fécula. Esse aqui eu perdi o ramo dele, mas é açafrão da terra. Preciso cavucar mais lá. E aqui, ó, gengibre. Essa aqui é a caixa d'água que abastece as galinhas. E essa aqui, ó, é a segunda caixa d'água que a gente vai montar ainda. Que vai servir para abastecer aqui a nossa cozinhazinha de fora. E também numa emergência, ela serve para irrigar a horta. Escuta só, agora ele vai reclamar. Hein? Sabe uma coisa que vai acontecer quando você tiver uma horta e ela estiver funcionando, bonitinha? Sabe? A sua esposa vai apertar o botãozinho da irrigação. Sempre, sempre. Parece que é uma regra. Você entrou na horta,
a sua esposa vai lá e aperta o botãozinho da irrigação. Tu mandou molhar a horta, tô molhando o pé de batata. Não, batata não, só a horta. Você tem um espaço pequeno e com vários cultivos, você consegue fazer essa irrigação bem adequada para cada tipo de cultivo. Ó. Aqui, ó, você vai ver que no trigo ele tá mais baixo, aqui no milho já tá mais alto. Ali no fundo, ó, na batata doce e no inhame, a gente também tem um outro tipo de irrigação baixinha, o mesmo da abóbora. Já na mandioca, ela tá bem na terra e corre aqui pro café também. E aí ela goteja no pé do café. Ou seja, ligou a chave da mangueira, você irriga todo mundo de acordo com a necessidade de cada planta. 500 metros quadrados são espaço mais que suficiente para que você tire tudo aquilo que você precisa da terra para se alimentar dentro de casa. Praticamente, você não passa mais na área do mercado que vendem esses itens que vocês viram aqui. Por outro lado, comercialmente, ele não é tão viável assim. Por quê? Com 500 metros quadrados, você pode estar fazendo um dinheiro por mês na sua casa. Eu fiz as contas de quanto daria por mês essa horta aqui se a gente fosse vender os itens que a gente tem em excesso, ok? A gente conseguiria tirar daqui mais ou menos de 2 a 3 mil reais por mês. Com o quê? Vendendo os excessos para vizinhos e pessoas que conhecem a nossa propriedade. Essas pessoas pegam as suas cestinhas e vêm aqui literalmente fazer a feira nas duas hortas, ok? Assim, elas compram diretamente do canteiro. Se eu fosse montar uma banca para vender isso aí, com certeza eu não teria itens suficientes para vender. Mas essa venda direta para as pessoas gera sim um lucrinho. Não tanto quanto se a gente estivesse exclusivamente fazendo um produto, mas sim você consegue tirar uma grana com os excessos que você tem aqui da horta. Deixa eu ver aqui. Eu simplesmente ainda não me cansei de ver essa vista. E vou deixar vocês com ela agora. Coloca o dedo no like aí, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo. Até mais!